Olá, amigos e amigas, assinantes da TVC Itabuna Ilhéus, você que nos assiste também pela internet, você internauta de qualquer parte do mundo, você das redes sociais que está nos acompanhando agora ao vivo pelo Facebook, obrigado pelo carinho da audiência. Esse programa que é comentado aí nos 4 cantos de Itabuna Ilhéus, obrigado mesmo por essa audiência. Eu estou aqui com Ronald Cálido e Rui Corrêa, já que a primeira parte do programa que vocês estão acompanhando aí na programação, né, não deu tempo para a gente comentar aqui, eu mostrei apenas os maiores colégios eleitorais da Bahia, onde Bolsonaro ganhou, onde o Haddad ganhou, como foi a eleição aqui na Bahia. E agora a gente vem para os comentários com os nossos especialistas em política aqui, o Rui Corrêa e o Ronald Cálido. Agora, antes de começarmos aqui rapidinho, um abraço, Ronald. Um abraço, Barbosa. Rui. Um abraço, Barbosa. Prazer. Para a gente discutir essa eleição aqui em Itabuna, Ilhéus. Olha, a revista Veja da semana passada, vou mostrar aqui rapidinho, ela trouxe na capa aqui tudo que você precisa saber sobre os generais de Bolsonaro, né? Quem são, o que pensam os militares que estão apoiando o Bolsonaro. E ela ontem já publicou a nova revista e a capa traz aqui, em caso de emergência, quebre o lacre, né? Que é uma menção aí de emergência à Constituição que está aqui, o livrinho da Constituição. É um medo que as pessoas têm, ou tinha pelo menos até a eleição, do Bolsonaro mexer na Constituinte. Mas isso foi uma proposta do PT, salvo engano. Ele disse que o Bolsonaro, a princípio, disse que não ia mexer na Constituinte, pelo contrário, seria um escravo da Constituição. Aqui tem também a Ana Maria, a revista da editora Abril, que é distribuída aqui na região pela Castor. Um abraço aí ao pessoal da Castor, a Dona Ieda, que assiste muito esse programa, né? A Ana Maria traz aqui um livrinho de receitas, com receitas deliciosas para você, né, fazer. Tem a da semana passada e tem a dessa semana. Arroz cremoso com pinhão e bacon, olha que delícia, né? E tem também a Caras dessa semana, que traz aí na capa democracia nos looks em gala feminista em Hollywood. E traz também, sempre quis ter uma família grande, Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos, com o marido, né? Aí, portanto, a filha mais nova do Silvio Santos com a sua família. E aqui a Record TV faz 65 anos renovada. Lembrando que 65 anos não pertence à Igreja Universal. Aí a história do Brasil, já que a Record é uma das pioneiras no Brasil e na América Latina. A Igreja Universal apenas assumiu a Record há 15 anos, pouco mais de 15 anos. Bom, são os destaques da editora Abril. Agora vamos para os comentários aqui de Ronald Cálido e Rui Corrêa. Vamos logo começar pela eleição em Itabuna, já que o clima aqui não foi diferente do resto do Brasil. Metade da cidade era vermelha, metade da cidade as cores do Brasil, nessa alusão aí à campanha do Bolsonaro. Então, quem começa aí comentando, eu sou do centro, eu tenho aqui a esquerda e a direita, né? Só que tá ao contrário, o Rui tá do lado trocado, né, Rui? O privilégio é de Ronald. Não, o privilégio é de Ronald. É a direita, né, que ganhou. Não, mas a esquerda ganhou Itabuna, né? É verdade. Eu acho o seguinte, no primeiro turno, Itabuna, o Bolsonaro ganhou em Itabuna, no segundo perdeu. E isso aconteceu em todo o Nordeste, né? Aqueles 8 pontos que o Bolsonaro tinha mais, ele tinha 18 pontos mais ou menos, em média, 16 a 18 pontos. Então, digamos que ele tenha perdido aí 6 pontos. E isso foi em função do voto do Nordeste, que cresceu muito. E principalmente o Ceará, né, que tinha votado no Ciro Gomes e mudou de candidato no Ciro. Justamente. Embora o Ciro não quis apoiar nenhum lado nem o outro, inclusive deixou uma piadinha no ar aí pro PT, né? Já que ele não podia ajudar, não queria atrapalhar como o irmão dele fez, né? É verdade. Mas eu acho que, nesse caso aí, o Ciro ele foi estratégico, né? Então, ele teve o tempo todo a possibilidade de ter o apoio das esquerdas e ele foi nas análises aí de setores, dos próprios partidos, dirigente de partido do campo da esquerda. Ciro era o único que foi aferido com a capacidade de, no segundo turno, derrotar Bolsonaro. E o PT, Lula, isso é fato notório, constrangeu o tempo todo ele e impediu que esse apoio fosse dado. Inclusive, apoio esse que saiu da boca do ex-governador Wagner e do atual governador Rui Costa. Então, agora, depois, no segundo turno, o cara está com 13 milhões de votos e no segundo turno pede socorro a ele em nome de uma unidade de esquerda. Eu acho que ele foi correto, ele foi coerente, até porque ele saiu maior do que entrou na campanha
essa é a melhor de todas as campanhas presidenciais que ele fez, e ele fazendo, por exemplo, emprestando aquele apoio mais abertamente a dar, tiraria dele essa legitimidade de ser o opositor número 1 do governo Bolsonaro. Acho que ele agiu estrategicamente. É a vida que segue, né? Tem um dia, 2 dias, né, que teve as eleições, e o assunto agora já é o outro, já é quem é que vai fazer a oposição, como vai se comportar o PT, quem vai liderar a oposição. E isso que o Rui falou, aí a gente já vê aí um esboço do que vai acontecer. É uma luta entre a turma de Ciro e o PT. Que hoje eu soube que o PCdoB já se opõe a que o PT lidere a oposição de esquerda. Então eu acho também que o Ciro saiu bem nessa campanha, né? Ele saiu sem aquela imagem do atrabiliário, que ele diminuiu essa imagem, ele sai mais equilibrado, e principalmente no pós-campanha, no pós-primeiro turno, né? E a coisa mais fantástica que aconteceu no primeiro turno, entre o primeiro e o segundo turno, foi o Cid Gomes dizendo: eles vão. Até para rimar, né? Só para na formação agora no Congresso, o PCdoB e o PSB já estão se articulando para liderar uma parte da esquerda. Eles querem se distância do PT, né? Assim como o PPS e o DEM já estão quase casados, né? Pois é. Então vê que essa articulação, a tendência é diminuir o número de partidos, aumentar as bancadas, em função de ter mais um peso no Congresso, e vida que segue. E a esquerda não quer a esquerda mesmo propriamente dita, não quer se contaminar com a questão do antipetismo, né? O nego até quer, né? Porque todo o campo da esquerda, o que pede do PT é que ele faça uma meia-culpa ou faça uma retratação pública, uma refundação, que eles não admitem. Então, não dá para você compartilhar no mesmo campo com, sabe, eles querendo ter a supremacia, a hegemonia para liderar uma esquerda quando eles já estão contaminados. E agora também tem uma teoria na oposição, né? É o seguinte, você com o PT, você para viabilizar um candidato precisa de Lula, mas para o candidato vencer você precisa de não ter Lula. Então é uma lógica que não se sustenta, né? Você vê que a rejeição de Haddad no segundo turno era mais de 52%. Né? E é porque era Haddad, muita gente não ligava ele diretamente com Lula, algumas pessoas. Se for o Lula, o próprio Lula, acho que a rejeição é maior. Bom, nós vamos para o intervalo comercial. No Facebook a gente continua ao vivo, mas na TVC a gente vai para o intervalo comercial e volta já. Olá, amigos e amigas assinantes da TVC, estamos de volta com mais um bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu, Rui Corrêa, Ronald de Carlos, estamos aqui debatendo assuntos aí ligados às eleições e à política. Mas agora temos aí na linha para participar com a gente ao vivo, né, pelo link aí da internet, a nossa companheira Raquel Rocha, que fala aí sobre cinema, sobre arte, também no nosso programa. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Targino, que está nos assistindo aí online, via Facebook. Obrigado, Targino, pela audiência. E chame mais amigos a participar, nós queremos ter 1 milhão de amigos aí no Facebook, hein? Raquel, um abraço a vocês. Caiu o link? Então vamos lá. A gente estava falando aqui para o Facebook há pouco, a gente estava ao vivo no Facebook, e a gente falava sobre a cláusula de barreira, porque o PCdoB deve desaparecer do mapa, mas tem que saber para onde vão os 9 deputados que foram eleitos. Então eu queria a opinião de vocês, porque ele deve se unir a um outro partido que tem a mesma linha de pensamento. Seria quem? O PSOL? Porque assim, se eles querem virem o PCdoB e manter o nome PCdoB é uma coisa, né? Mas eu acho que o PSOL não vai aceitar simplesmente desaparecer e se transformarem no PCdoB. Então é muito difícil, acho que tem que formar aí. É muito complicado esse pessoal quando se junta, porque entendeu? eles não querem perder a marca do partido, né? Muito difícil. O PCdoB é sobretudo, né? Um partido de extrema, né? Anti-gay, veio lá do racha do é o único partido que assume a bandeira do comunismo mesmo. Exato. Né? Não, hoje no Brasil ele tem feição democrática, né? Sim, mas a bandeira né? A marca lá da foice do martelo. Mas essa feição democrática é muito frágil, né, Rui? Mas eles fazem a luta no parlamento, né?
pela via democrática, pelo voto. A esquerda tá nesse imbróglio depois da derrota. Porque antigamente o PCdoB defendia a Albânia. Então ninguém sabia o que acontecia. Com a derrocada da economia marxista, complicou muito. Você vê que não tem mais aquele discurso de transformar o modo de produção capitalista. Então hoje o discurso é cultural. Não mudou tudo isso. Então tudo muda, eu acho que a Raquel já está aí no ar, né? Põe ela no ar aí com a gente logo. Raquel. Fala da Lilica, com as coisas dentro. Pega Ela para está mim. Conversando com a gente já? Não, está fora do ar aí. Raquel, está nos ouvindo aí? Oi. Está nos ouvindo? Já estamos no ar, hein? Oi. Desculpa. Você está ao vivo aí para a internet e também para a TV. Eu estou gritando ao vivo. E aí, Raquel, tudo Não, bem? é os livros que eu queria mostrar para vocês. Mas eu estava aqui acompanhando o programa, acompanhando as discussões em relação a todo esse processo eleitoral, né? Ô, Raquel, eu queria fazer uma pergunta, né? As perguntas antes. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá, eu queria fazer uma pergunta. Você sabe que a Lei Rouanet foi um ponto principal nessa campanha. Uma polêmica que se criou em torno da Lei Rouanet. Né? A gente viu uma cena com vários artistas apoiando o Haddad. Quase todos eles foram beneficiários da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet foi criada para ajudar a cultura brasileira. Então, você tem alguma ideia de como vai se transformar a Lei Rouanet e o que é que você espera que o próximo presidente faça para melhorar a cultura do Brasil, principalmente na sua área, no cinema, não é? Que é uma mídia importante o cinema, né? Ronald, o que eu vi muita gente falando nessas eleições, e aí eu vou até generalizar para todos os assuntos, é que as pessoas não sabiam como ia ser com esse novo presidente que era o favorito, né, com Bolsonaro. Mas as pessoas já sabiam como havia sido nos governos anteriores. Em relação à Lei Rouanet, eu vi uma crítica muito grande em relação aos artistas que se beneficiaram com essa lei, que eram artistas que não precisavam, artistas de grande sucesso, e muitas vezes artistas que cobravam ingressos caríssimos para os seus shows e eram beneficiados por essa lei. E assim, agora a minha opinião de Raquel é que essa lei ela tinha que beneficiar os artistas desconhecidos, os artistas que têm dificuldade de viver da sua própria arte. Então, assim, mas o processo é tão burocrático que acaba excluindo as pessoas que realmente precisam, porque quem já viu o edital, quem já tentou entrar nesses processos todos de conseguir fomento através de financiamento público sabe da dificuldade que é. Então, o próprio processo complicado acabava excluindo quem realmente precisava. Em relação ao cinema, a situação é mais complicada ainda, porque os grandes músicos, eles fazem shows, os cantores e as cantoras de sucesso, eles se sustentam, mas fazer cinema no Brasil ainda é muito complicado. Eu queria muito que o cinema brasileiro se autossustentasse, que ele se sustentasse pela própria bilheteria, mas infelizmente não é isso que ocorre. Apesar dessas comédias acabarem fazendo grande sucesso e tendo uma bilheteria alta, mas de forma geral o cinema brasileiro ele ainda não se autossustenta. Então o cinema ainda precisa de um patrocínio de dinheiro público. Então, Raquel, é mais delicado. Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. É porque a gente sabe que os Estados Unidos, eles dominaram o mundo também muito através do cinema. Não é isso? O cinema se transformou nos Estados Unidos como um assunto de Estado. Né? Eles levaram isso a cabo e eles tiveram razão. Hoje todo mundo utiliza o modo americano de viver através do cinema. Mas aqui no Brasil, eu acho que além desse problema econômico, existe o problema da mão de obra qualificada, porque os filmes nacionais eu não aguento assistir. Essa semana eu estava forçando a assistir um filme, passou 8 minutos, uma cena muda, sem ninguém falar nada, mostrando pingo de chuva. Quer dizer, muito você utilizar a Lei Rouanet para patrocinar um cinema desse, acho que a gente tem também que aprender a fazer filme. Uhum. Então, uma vez eu ouvi uma entrevista de Antônio Fagundes, se eu não me engano foi até para Marília Gabriela, em que ela perguntava o que faltava no cinema brasileiro. E ele respondeu assim,
faltam boas histórias. Isso é uma coisa, inclusive, que o cinema argentino conseguiu fazer. Mas faltam boas histórias para ser contadas. E aí, assim, faltam roteiristas. Mas tudo isso depende de formação de pessoas, de capacitação de pessoas. A gente tem excelentes filmes, mas são os filmes que não fazem sucesso. Né? Não são os filmes que não são recorde de bilheteria. Esses filmes que passam 8 minutos mostrando a chuva caindo, tem um público para isso. Mas não é um filme, por exemplo, que se sustenta, porque as pessoas não vão para o cinema para ver durante 8 minutos a chuva caindo. Cinema é uma questão muito pessoal, de gosto. Inclusive, eu adoro, eu acho lindo a chuva caindo. Mas eu concordo que eu não tenho que impor isso. E fazer isso com dinheiro público e querer que todo mundo goste de ver a chuva caindo durante 8 minutos só porque eu gosto. Inclusive, Raquel, Ronald, nos Estados Unidos, que é a grande indústria do cinema, você tem filmes feitos exclusivamente para a TV, filmes feitos exclusivamente para o cinema e vice-versa, né? Tem também o filme feito para os dois veículos. Mas aqui no Brasil, a indústria do cinema, embora ela foi com Glauber Rocha, foi muito inovadora, né? Quem acompanhou essa história sabe, mas a Embrafilmes, um grupo limitado ali pela Globo Filmes, acabou dominando essa área no Brasil, não levou adiante. Em São Paulo tivemos o Estúdio Veracruz, o Mazzaropi, que foi também um grande precursor do cinema brasileiro, mas depois do Mazzaropi ninguém mais levou isso adiante. Então ela ficou presa nas novelas. Né? E esses filmes que a Raquel falou que fazem sucesso, realmente tem muito filme que faz sucesso, são filmes, são como se fosse assim, a continuação da Globo. Eu me recuso a assistir. Tá entendendo? Porque é como se eu estivesse vendo uma comédia na Globo, né? Uma novela da Globo. Uma novela da Globo. Parece que está assistindo a novela, exatamente. Agora a e são justiça todos seja muito feita. parecidos, né? Agora a justiça seja feita, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de um filme de humor, que é alguma coisa da mamãe, não sei o que lá, que é do Luiz Gustavo. Minha Mãe é uma peça. Minha Mãe é uma peça. É um filme Esse muito é engraçado. Bom, uma história engraçada, bem contada, né? Eu gosto. Eu acho que se fosse americano, faria sucesso no mundo inteiro aquele filme. Bom, Raquel, eu gosto também. Eu atrapalhei um pouco, né, o diálogo com você e Ronald, mas a gente vai fazer um intervalo, mas a gente vai continuar ao vivo aqui no Facebook também. Você pode ir participando com a gente aqui, batendo papo, ótimo. Tá bom? Pronto. Então, no intervalo, eu vou dar dica de 2 livros, tá bom? Tá certo, mas também é bom dar para quem assiste a TVC, né? Aí na volta você volta com a gente também, tá certo? Vamos para o intervalo para quem está assistindo a TVC e a gente continua aí no Facebook. Estamos de volta em mais um bloco, agora o último, né? Passou rapidinho. Falar de política aqui. Falou rapidinho, né? Então vamos lá para encerrarmos esse programa. Eu vou deixar vocês dois comentarem junto com a Raquel, que eu já falei demais aqui. Não, eu só quero dizer o seguinte, essa eleição a gente vai comentar muito sobre ela aqui, viu, Rui? A gente deixar, porque hoje nós estamos assim na emoção da alegria, da tristeza e tudo isso, a reflexão. Mas tem um fato que eu queria contar, era as indignações seletivas, né? Indignação seletiva. Quer dizer, muita gente se indignava com as coisas e esqueciam outras, tanto de um lado quanto de outro, né? Houve uma supervalorização de algumas coisas e o esquecimento de valorizar, né, outras coisas importantes também. Então isso a gente vai falar aqui ao longo dos outros nossos programas. Eu acredito que a gente tem muita coisa para digerir aqui. Rui. Deixa eu só fazer na verdade, eu acho que o momento eleitoral passou, né? Agora acabou a fase de campanha, de discurso, das estratégias. Agora é o prefeito eleito, fake news, não tem mais nada disso. Agora é a coisa em concreto, né? Botar na agenda aí montagem do ministério, como é que vai fazer passar as reformas, porque tudo isso o candidato vencedor, ele prometeu, né? O que a gente tem que agora, a partir de agora, verificar ou constatar é se as coisas vão acontecer conforme o programa. Mas isso também só vai ter oportunidade a partir de 1º de janeiro. Até lá a gente só vai ter que especular e ver o que ele vai encaminhar no seu ministério.
Bom, vamos encerrar com a Raquel então, para liberar ela. Raquel, dá umas dicas aí pra gente, né, de livros, bons livros aí, principalmente esse final de semana que vai ser prolongado, né? Boa dica de leitura para esse final de semana é esse livro aqui, O Clube do Filme, de David Gilmour, que é um escritor canadense. E para contar a história rapidinho, o filho dele diz que quer largar a escola e ele concorda. Ele diz, você larga a escola, mas você vai ter que assistir 3 filmes por semana e a gente vai discutir esses 3 filmes. E o livro é todo isso, o menino assistindo aos filmes e discutindo com o pai, e a gente percebe o quanto a gente pode aprender e a gente pode refletir através do cinema e também, lógico, através da literatura. Então é a dica, O Clube do Filme, de David Gilmour. E deixa eu encerrar só falando sobre esse processo eleitoral, que eu estava torcendo para acabar, porque eu não aguentava mais ver pessoas se agredindo, né? Mas a sensação que eu tenho é de que a campanha não acabou. Porque o que eu vi ontem, o que eu vi hoje, realmente as discussões continuaram, as brigas continuaram. A sensação que eu tenho é de tal forma e que parece que tem gente torcendo para que o país não dê certo, para que fale, eu avisei. E eu acho que esse é um momento de união. Esse é um momento que todo mundo tem que torcer para dar certo, a gente tem que torcer por um país melhor, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que criticar e temos que estar atentos, mas não torcer para o pior, né? O momento é de união, é de todo mundo dar as mãos e da gente tentar construir um país melhor, todo mundo junto. Nós não somos 2 países, não, direita e esquerda. Nós somos um país só, Pátria Amada Brasil. Ok, Raquel, obrigado pela sua participação e pelo que eu estou vendo aí na sua casa, você não admira só bons livros e filmes, mas também os escoceses aí atrás, né? Não, é o marido. Ah, tá certo. Mas está aqui há anos, nem bebe, é para se chegar Quanto ao mais Então chama a gente que a gente dá um jeito neles, viu? Não, é só por causa de alguma visita, mas É, daqui 3 pronto, anos eu vamos vou ser estar essas gravando visitas, e os escoceses. Um abraço, Raquel. Beijo. Bom, eu agora, Ronald, eu gostaria de fazer já no final desse programa uma denúncia, mas ao mesmo tempo um alerta. Uma coisa que está acontecendo na Santa Casa, algumas pessoas não estão favoráveis. É uma atitude do provedor, o doutor Eric, de levar a Santa Casa para os bairros. A princípio é uma ideia maravilhosa. Ora, quem não quer que o povo seja bem atendido pelo SUS, com bons médicos e tudo mais? Agora fica uma interrogação. Por que não esse atendimento feito na Santa Casa e sim nos bairros? Seria melhor para a Santa Casa isso? A Santa Casa que se queixa tanto de falta de recursos, tirar seu corpo médico de um hospital e levar para a periferia? Será que esse atendimento também é satisfatório ao povo? Aí vem outra interrogação, o porquê disso? Segundo alguns membros da Santa Casa, o doutor Eric vendeu uma ideia para eles de que, sendo prefeito de Itabuna, a Santa Casa vai ser bem abastecida de dinheiro. Ora, isso por si só já é um erro, falar uma coisa dessa. Segundo, se ele estava usando a Santa Casa para isso, para se promover, isso no mínimo é uma falta de ética muito grande e um desrespeito com a Santa Casa. Terceiro, se ele for mesmo candidato a prefeito, isso não é um abuso de poder econômico e também usar uma entidade sem fins lucrativos para esse propósito? Então fica essas interrogações aí e a princípio eu acho que no mínimo isso é uma coisa antiética e que não coloca ele num patamar que o eleitor quer atualmente, que é de uma pessoa honesta, capaz, competente e séria para ser administrador de uma cidade como Itabuna. No mínimo isso aí, na minha opinião. Agora eu queria saber a opinião de vocês. Olha, para mim é muito difícil fazer assim um comentário a respeito disso, porque eu sou muito amigo de Eric, Não, pai. eu sou amigo dos dois. Eu adoro o Eric, o considero como um sobrinho, inclusive, né? Mas eu tenho uma solução, trazer ele aqui para ele se explicar, certo? Acho que suas ponderações têm relevância e acho que deve trazer aqui, porque é um assunto muito complexo, né? Muito complexo. Tem a parte da saúde que a gente não entende direito, né? E tem a parte das suas convicções também que a gente não sabe direito o que está acontecendo lá dentro. Então chama o Eric Júnior aqui, que ele acho que virá com muito prazer. Pronto, você quer dar uma opinião sobre isso? Eu acho que a proposta de Ronald é a melhor. Agora, também eu só queria observar, pelo que eu ouço e eu vejo
de publicação é de que essas pessoas, embora sejam do corpo e falem em nome da Santa Casa, mas é uma espécie de voluntariado. Foi o que me foi passado. Mas, né, como está colocado aí, Ronald tem razão, é bom convidá-lo para que ele ao vivo se explique e tal, que é importante. Certo. O convite fica posto aí então. Bom, para a gente encerrar o programa de hoje, né, eu gostaria só de pedir a compreensão de alguns telespectadores, assinantes aqui, que às vezes vão no site e o site estava fora do ar. Aconteceu um problema extra nosso domínio, foi o provedor, um problema no provedor, já por 2 semanas seguidas que acontece isso. Ficou aí quase 24 horas fora do ar o site da TVI. Mas estamos tentando, inclusive, mudar de provedor para que isso não aconteça mais, já que a gente tem uma audiência muito boa na internet e uma frequência muito grande das pessoas para ver as notícias que a gente publica também no site da tviplay.com.br, tá certo? Obrigado pelo carinho da audiência. Ronald, um abraço. Um abraço. Um abraço, Rui. Um abraço, até a semana. A gente vai fazer 1 hora inteira, né? Essa semana fizemos aí a meia hora sozinho, meia hora aqui com Ronald e Rui. Mas na semana que vem estaremos juntos aqui, os 2 blocos de 30 minutos com você, tá bom? Forte abraço, obrigado a você das redes sociais.